Prof. Dai Bioverso, faça parte desse universo. O fluxo de energia em um ecossistema é um assunto muito sério, mas também pode ser muito engraçado se você olhar por outro ângulo. Vamos tentar fazer isso com uma piada. Qual é o animal que mais economiza energia em um ecossistema? Um preguiçoso, porque ele passa o dia todo dormindo e só come folhas. E qual é o animal que mais gasta energia em um ecossistema? O leão, porque ele tem que correr atrás das zebras, rugir bem alto e ainda dividir a carne com as leoas. E qual é o animal que mais recicla energia em um ecossistema? O urubu, porque ele come os restos dos outros animais e transforma em adubo. Essa piada mostra que o fluxo de energia em um ecossistema depende das relações entre os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são os organismos que fazem fotossíntese e captam a energia do sol. Os consumidores são os organismos que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores. E os decompositores são os organismos que se alimentam da matéria orgânica morta e liberam nutrientes para o solo. A energia flui do sol para os produtores, dos produtores para os consumidores e dos consumidores para os decompositores. A cada passo desse fluxo, há uma perda de energia na forma de calor. Por isso, a quantidade de energia disponível diminui à medida que se sobe na cadeia alimentar. Isso significa que há mais energia nos produtores do que nos consumidores primários, mais energia nos consumidores primários do que nos secundários, e assim por diante. Espero que você tenha gostado da piada e aprendido um pouco sobre o fluxo de energia em um ecossistema. As transferências de energia em um ecossistema são as passagens de energia de um nível trófico para outro. O nível trófico é um grupo de organismos que ocupam a mesma posição na cadeia alimentar. Por exemplo, os produtores, plantas e algas são o primeiro nível trófico, os consumidores primários. Os herbívoros são o segundo nível trófico, os consumidores secundários. Carnívoros são o terceiro nível trófico e assim por diante. A cada transferência de energia, há uma perda de energia na forma de calor, respiração, excreção e outros processos metabólicos. Essa perda de energia limita o número de níveis tróficos que um ecossistema pode sustentar. Em geral, apenas cerca de 10% da energia disponível em um nível trófico é transferida para o próximo nível trófico, 10%. Isso significa que 90% da energia é perdida a cada transferência. Por exemplo, se os produtores captam 1000 joules de energia solar, apenas 6 joules estariam disponíveis para os consumidores primários, 10 joules para os consumidores secundários, 1 joule para os consumidores terciários e assim por diante. As transferências de energia em um ecossistema podem ser representadas por pirâmides ecológicas, que mostram a quantidade de energia ou biomassa em cada nível trófico, que a gente vai falar na próxima aula. A base da pirâmide corresponde aos produtores, que tem a maior quantidade de energia ou biomassa, a base. O topo da pirâmide corresponde aos consumidores de ordem mais alta, que tem a menor quantidade de energia ou biomassa. As pirâmides ecológicas podem ter diferentes formas, dependendo da energia e dos ecossistemas. O cordel da energia. Em um ecossistema tem muita coisa a rolar. Tem planta, bicho e fungo, tem energia circular. A energia vem do sol, ilumina e aquece. As plantas fazem fotossíntese e a energia cresce. As plantas são os produtores, que geram alimento e oxigênio. Os bichos são os consumidores, que comem as plantas ou outros bichos, vai e vende. Os fungos são os decompositores, que reciclam a matéria orgânica. E eles liberam nutrientes no solo e ajudam a manter a vida. Mas a cada passo dessa roda, há uma perda de energia por causa do calor da respiração, da excreção que se cria. Só cerca de 10% da energia que passa de um nível trófico para o outro. O resto se esvai na massa. Por isso, a pirâmide ecológica mostra como a energia se distribui. A base é mais larga que o topo, pois tem mais energia onde produz. Assim, o fluxo de energia é um assunto importante de saber.
Pois mostra como a vida se sustenta e como podemos aprender. Espero que você tenha se divertido e também tenha aprendido com esse cordel da energia. Eu fiz com muito carinho e farei todo dia. Estrelas do conhecimento, está gostando da aula? Pois é, então faça parte deste universo. Já falei do fluxo de energia e vou fazer um resumão. Gente, olha, estima-se que do total de energia que chega aqui à Terra proveniente da luz do Sol, 30% são refletidos pelas nuvens, pela água, pela superfície da Terra e pela vegetação. Aí sobra 70%. Aproximadamente 60% são absorvidos, o que resulta no aquecimento do ar, da água e da terra. Isso gera evaporação, mantém o ciclo das chuvas e determinam muitos fatores do clima. Então, com isso, 60% com 30%, 90%, sobram apenas 10% da energia total que são absorvidos pelos vegetais. Desses 10%, somente 0,1% é incorporado aos vegetais pela fotossíntese. Os organismos que fazem fotossíntese, no caso, a maioria dos produtores, são o primeiro elo na transferência de alimentos para os demais componentes da cadeia. Com o alimento, é claro, também está sendo transferida energia química. Em relação a essa transferência de energia de um nível trófico para outro, há uma regra importante que eu vou falar agora para você. Nos ecossistemas, anota aí, nos ecossistemas, a quantidade de energia disponível diminui à medida que está sendo transferida de um nível trófico para outro. E eu já falei isso aqui no nosso canal. Veja, por exemplo, o que ocorre em uma cadeia alimentar simples, como a que pode ocorrer em uma mata úmida. Plantas, gafanhotos, sapos, serpentes, ok? O gafanhoto que come a planta recebe dela energia química, porém em quantidade muito menor do que a energia solar que a planta absorveu pela fotossíntese durante toda a sua vida. O sapo, que come os gafanhotos, por sua vez, recebe deles muito menos energia do que os gafanhotos haviam recebido das plantas, e assim por diante. Agora, por que ocorre essa diminuição, professora Day? É fácil entender, né, meus amigos? Grande parte das substâncias orgânicas que a planta fabrica durante sua vida é consumida na sua própria respiração, que fornece a energia para mantê-la viva. Além disso, parte da matéria e, portanto, parte da energia existente nas plantas é perdida por morte ou pela excreção. Assim, em um dado momento, os corpos das plantas disponíveis para a nutrição dos gafanhotos contém apenas uma pequena parte das substâncias que elas produziram aí durante sua vida. O mesmo raciocínio, minha gente amiga, vale na relação entre gafanhotos e sapos. Grande parte da matéria que os gafanhotos receberam das plantas que comeram ao longo de sua vida foi consumida na sua respiração, que os manteve vivos. Para os sapos, portanto, sobra apenas a energia contida no corpo dos gafanhotos, naquele instante em que são predados por eles. O mesmo ocorre na relação alimentar entre sapos e serpentes. São necessárias, assim, muitas plantas para alimentar um único gafanhoto. Muitos gafanhotos para alimentar um único sapo. E muitos sapos para alimentar uma única serpente. Haja alimento, meu Deus do céu. Somente 10% em cada nível trófico. Anota aí, 10%. De forma muito aproximada, 10%. Considera-se que cada elo da cadeia alimentar recebe aproximadamente 10% de energia que o elo anterior recebeu. Certo? 10%. Olha esse esquema, veja esse exemplo. Tá vendo aqui, ó? X dividido por 10 é energia recebida, gafanhoto. X dividido por 100, sapo. E X dividido por 1000, aí a cobra de energia. Gente, a quantidade total de energia
absorvida pela vegetação, representada pela letra X, tá vendo ali? É reduzida em cada elo da cadeia. Sério. O fato de haver essa redução de energia em cada nível trófico permite compreender por que uma cadeia alimentar não tem mais de 5 elos. Quanto mais curta for a cadeia, maior a quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados. E vamos falar um pouco das transferências de energia em um ecossistema. Tomemos por base a cadeia alimentar apresentada no item anterior. Planta, gafanhotos, sapos, serpentes. Uma grande parte da energia absorvida pelos vegetais é consumida na sua própria respiração e é dissipada sob a forma de calor. Outra parte representa a perda por excreção e pela morte de partes dos vegetais. Essa energia vai diretamente para os decompositores. A energia que sobra fica disponível para os consumidores primários, como os gafanhotos. Somente, gente, uma parcela da energia recebida pelos consumidores primários é transferida aos consumidores secundários, como sapos, pelos mesmos motivos. E assim sucessivamente, até os consumidores terciários, no caso aí as serpentes. Perceba, gente, que os decompositores, que são alguns fungos e certas bactérias, recebem energia de todos os níveis tróficos do ecossistema. Eles não são besta, não. Danadinhos eles, hein? Então, até a próxima aula da Top News, Educação no Brasil, Prof. Dai Bioverso. Faça parte deste universo. Fui! Amo biologia, amo biologia!